Boa noite a todos. Mais uma vez, nós estamos aqui com uma aula via Zoom para os Bnei Noach. E hoje nós vamos falar sobre o assunto, a ordem do dia. Nós estamos numa semana diferente de todas as outras. Cada aspecto do judaísmo tem a sua peculiaridade na forma de servirmos a Deus. O tempo e particularmente o calendário judaico, ele é repleto de nuances, ele é repleto de eventos e lembranças e acontecimentos e comemorações e rememorações quando nós rememoramos e recomemoramos e rememoramos os eventos passados na vivência do dia a dia, no tempo presente. Lembrando que para a devoção de Deus, passado, presente e futuro estão totalmente conectados, porque a nossa devoção ela acaba se revelando nos mundos espirituais no nível acima do tempo. Então, quando vivenciamos eventos que ocorreram no passado remoto, nesse momento nós estamos fazendo uma conexão acima do tempo com a espiritualidade desses eventos. O que nós temos de especial? Nessa semana é a semana que precede a data mais fatídica do calendário judaico. É o maior luto que nós temos. Luto é um estado de espírito bem específico, quando nós nos unimos e nos solidarizamos com a luta, com o luto, com a dor sofrida coletiva ou individual, e é uma mitzvah nós demonstrarmos o impacto dessa dor, o impacto desse luto, mas desse evento que causa o luto, etc., mas não como forma de simplesmente sofrermos por sofrer. Não existe isso no judaísmo, sofrimento pelo sofrimento. O sofrimento tem que ser algo bom e construtivo, não facilmente perceptível, esse aspecto positivo do luto. Mas o luto é um processo de autoconscientização em relação aos erros pessoais, aos erros individuais, aos erros coletivos e aquilo que ocasionou o luto, porque todo sofrimento nesse mundo vem, na verdade, nos engrandecer por dentro. Está escrito em relação à época messiânica e pós-messiânica, quando houver a ressurreição, que no momento que Deus se revelar no mundo, esse Deus sem semblante, sem imagem, sem corpo, no momento que ele se revelar, o que ocorrerá? Nós automaticamente vamos entender todo o sofrimento pelo qual nós passamos, vamos entender que houve um propósito maior em relação a tudo isso, e nós vamos agradecer com intensa felicidade, vamos dizer o seguinte: Deus, obrigado que você me fez sofrer, porque agora eu estou entendendo o porquê de tudo isso. O objetivo final, a intenção divina. Eu estou entendendo que o sofrimento só foi um processo para chegar a algo maior, a algo definitivo. Essa semana precede a data de Tisha B'Av, 9 de Av. Tisha é o número 9, B'Av, Noav. Av é a referência ao mês, que também é chamado de Menachem Av. O que ocorreu nessa data? Basicamente, 5 eventos, e entre esses 5, além desses 5, muitos outros eventos. Essa data é uma data fatídica, é uma data de intenso sofrimento,
É uma data em que o povo de Israel foi punido no passado por suas falhas, ou é uma data que houve sofrimento, mesmo que de forma incompreensível? Com certeza, tudo que ocorre em nossa vida, a nível individual e coletivo, tem o seu porquê de ser. Somente que, momentaneamente, temporariamente, ou por conta das nossas limitações de percepção em relação à espiritualidade maior por trás dos eventos, por trás da vida, a raiz da existência, os motivos que acabaram se desdobrando para que ocorressem contrariedades, percalços, adversidades e sofrimentos de uma forma geral. Então, não percebemos o porquê exatamente de todo esse sofrimento, muita coisa sim, porém, tantas outras coisas não. Basicamente, vem a Mishnah, uma obra dos sábios, e nos explica o que aconteceu no Tisha B'Av. O primeiro evento foi aquela falha dos espiões, quando o povo de Israel enviou delegados para espionarem a terra, e dos 12 delegados, 10 voltaram tomando as próprias conclusões e induzindo o povo, jogando o povo contra a sua liderança e fazendo o povo inteiro desconfiar dos desígnios divinos, particularmente naquela geração que Deus estava revelado no deserto por uma série de milagres, e Hashem se revelava a Moshe Rabbeinu, e as orientações eram claras de Deus para todo o povo de Israel. O que ocorreu? Que Hashem, inicialmente, entre aspas, quis, Deus nos livre, aniquilar o povo de Israel, e com a intervenção de Moshe, Hashem acabou perdoando o povo, mas perdoou condicionalmente. O que quer dizer condicionalmente? O povo não foi destruído, mas aquela geração que alegou que os seus filhos não seriam destruídos na terra de Israel, na sua conquista, então Hashem retrucou: seus filhos vão entrar, mas os seus corpos, o cadáver dos seus corpos haverá de tombar no deserto. Durante 40 anos, uma média de 15 mil judeus, eram 600 mil judeus da idade entre 20 e 60 anos, excetuando-se os menores de 20, excetuando-se os maiores de 60, excetuando-se toda a tribo de Levi, excetuando-se toda a ala feminina, que participou dessa falha, mas não participou da falha anterior, que foi do bezerro de ouro. A conclusão de Deus, o cômputo, a avaliação do divino foi que quem tivesse participado das duas falhas pereceria no deserto. E naquela ocasião, então, foi decretado que uma média de 15 mil judeus pereceriam no deserto. Nessa noite que eles choraram, saiu uma voz celestial e disse o seguinte: vocês estão chorando a troco de nada nessa noite? Então saibam vocês que eu vou dar motivo de sobra para vocês chorarem no futuro, nessa noite. Que noite que eles choraram, desconfiando do próprio divino, que estava revelado lá no deserto, com a liderança por meio da liderança de Moshe, Hashem, o tempo todo orientando o povo de Israel por meio de Moshe. Que noite que era essa que eles choraram e desconfiaram de Deus? Era a noite de Tisha B'Av, a noite de 9 de Av. O que ocorreu? Todo ano pereciam uma média de 15 mil judeus. Depois de um ano, na mesma noite, saiu uma voz celestial e disse o seguinte: todos vocês cavem as suas próprias covas. Então, 600 mil homens cavaram as suas covas e passaram a noite de 9 de Av até o amanhecer do 9 de Av, sempre lembrando que no calendário judaico a noite vem antes do dia, a noite é a véspera do dia. Naquela noite,
no primeiro ano de 600 mil homens, aqueles que completariam 60 anos naquele ano, não se levantaram. Então, no dia seguinte, eles dormiram nas covas cavadas e abertas por cada um deles. De 600 mil homens, 500 mil e 585 mil se levantaram e 15 mil morreram. No ano seguinte, os 585, na noite de Shabeaf, cavaram, saiu uma nova voz celestial, orientando-os para cavarem as próprias covas. 585 mil entraram e no dia seguinte só se levantaram 570 mil. Uma média de 15 mil judeus pereciam a cada noite de Tisha B'Av durante os 40 anos de travessia do deserto. Então, o primeiro evento desastroso dessa data fatídica foi o povo ter se rebelado e chorado, demonstrando a desconfiança de Deus. Essa noite era a noite de Tisha B'Av. O segundo assunto de Tisha B'Av é a destruição do primeiro templo, aquele templo que foi construído pelo rei Salomão, o templo dentro do qual havia 10 milagres que se revelavam diariamente. Deus poderia ser percebido dentro do templo, o templo do rei Salomão, que foi construído de uma forma impressionante, ele era todo suntuoso, com peças de ouro, coberturas de ouro, aspecto aparente de ouro em todos os meios, em todos os ambientes. Esse templo foi destruído pelos babilônios, aproximadamente, precisam fazer os cálculos, algumas centenas antes da Era Comum. Esse templo durou 410 anos. Foi construído pelo rei Salomão e durou 410 anos. Ele foi destruído pelos babilônios, a mando do imperador babilônico chamado Nebuchadnezzar, Nabucodonosor. Ele mandou o seu fiel oficial sanguinário, que era Nebuzaradan, e Nebuzaradan destruiu o primeiro templo. Naquela época, uma multidão procurou oferecer resistência e acabaram sendo mortos. 2 povos participaram da destruição do primeiro templo. Os persas, os babilônios e também os partos. Era um outro povo que estavam junto com os babilônios e destruíram tudo e levaram os judeus cativos para a Babilônia. Lá eles ficaram 70 anos. Babilônia foi conquistada pela Pérsia e também pelos Medas e, finalmente, Ciro, Córesh, o imperador persa, autorizou a volta dos judeus, mas, de fato, na prática, isso ocorreu algumas décadas depois, com autorização dada pelo filho da rainha Esther, que era um dos Artaxerxes, um dos imperadores da Pérsia, e que autorizou a volta dos judeus para reconstruírem o templo. O segundo templo durou 420 anos, após os quais uma nova destruição. Dessa vez, a destruição foi mais traumática do que do primeiro templo. O primeiro templo teve como consequência 70 anos do exílio. A destruição do segundo templo teve como consequência nós estarmos amargando aqui, nos 4 ventos do mundo, até o presente momento. O povo de Israel, na sua maioria, ainda disperso, e mesmo aqueles que já retornaram à terra pátria, à terra santa, ainda se encontram num estado de exílio, onde Deus se encontra oculto e onde há uma série de falhas que ocorrem mesmo dentro, coletivamente, dentro da terra de Israel, onde ainda não se cultiva plenamente as mitzvot e ainda não temos o templo, etc., etc. Os 2 templos, coincidentemente, foram destruídos com uma diferença de 490 anos, na mesma data, na data de Tisha B'Av. O segundo templo foi destruído após a invasão de uma verdadeira máquina de guerra,
que eram os romanos. Os romanos foi o povo mais sanguinário da antiguidade. Eles ocasionaram um verdadeiro mar de sangue para impor a hegemonia romana em todo o território administrado, conquistado e dominado, e inclusive Israel. Os judeus fizeram a maior revolta que se tem notícia em 300, 400 anos de Império Romano. A maior revolta foi dos judeus. E, como resultado, a revanche foi a destruição da cidade de Jerusalém, do templo sagrado, e segundo um grande historiador judeu da época, conhecido como Flavius Josephus, em hebraico ele fez uma obra chamada Yosifun. Ele também era conhecido como Yosef ben Matityahu HaKohen, e na literatura rabínica como Yosef ben Gurion. Esse grande historiador era um grande líder judeu. Ele traz a avaliação da morte em poucas semanas de conquista de Jerusalém, destruição do templo, da morte de mais de 1 milhão de judeus, entre homens, mulheres e crianças. Isso ocorreu naquelas poucas semanas. O quarto evento trazido pela Mishnah foi a destruição da maior cidade judaica e da maior cidade do mundo que se tem notícia até o presente momento. Hoje, eu não sei se o Talmud fala de uma forma de guzma, de exagero ou não, é uma forma literal, mas segundo o Talmud, a cidade de Betar, na antiguidade, era a maior cidade de todos os tempos. A maior cidade atualmente é a cidade de Tóquio, que é uma metrópole ligada a Osaka e Nagoya. Essas três metrópoles, Tóquio, Osaka e Nagoya, fazem uma verdadeira megalópole, que é povoada por 35 milhões de pessoas. Segundo a tradição judaica, eu não sei precisar se é literalmente ou metaforicamente, mas segundo a tradição do Talmud, a cidade de Betar era maior que Tóquio. Era uma cidade de proporções e de povoamento inimaginável. E era tão poderosa essa cidade, ela foi sitiada pelos romanos junto com Jerusalém, junto com Jerusalém. Jerusalém deveria ter resistido 21 anos, mas alguns reacionários judeus jovens que queriam a guerra, eles puseram fogo nos depósitos de madeira, de óleo e de trigo e acabaram com a autonomia da cidade de Jerusalém. Em vez dela resistir ao sítio durante 21 anos de autonomia, ela acabou tombando após 3 anos, onde os judeus passaram fome total e parte deles morreu de inanição, de fome, sitiados por todos os lados pelos romanos. A cidade de Betar, ela resistiu ao cerco romano 52 anos, sem receber provimentos nem pelo norte, nem pelo sul, nem pelo oeste, nem pelo leste. Nenhuma das muralhas era uma cidade fortificada, enorme. Ela conseguiu resistir ao cerco romano 52 anos. Para termos uma pequena ideia de que proporções tinha essa cidade que resistiu ao cerco, sem receber absolutamente nada de fora, nem munição, nem alimento, nem provimentos, durante 52 anos. Ela foi destruída 48 anos depois de Jerusalém e ela é associada a um líder judeu conhecido como Shimon ben Koziba, também conhecido como Ben Koziba ou Bar Kokhba, o filho das estrelas. Ele era um grande tzadik, ele sabia toda a Torá, ele tinha um porte totalmente majestoso, uma força física, uma força espiritual e uma elevação espiritual extraordinárias. E o Rabi Akiva, conhecido como o maior rabino dos últimos 2000 anos, reconheceu na figura do líder Bar Kokhba
o candidato a se revelar como o próprio Mashiach. Bar Kokhba era um homem de uma força descomunal. Para termos uma ideia do exército que ele montou e dos soldados que ele arregimentou para enfrentarem os romanos, ele exigia que cada judeu que se alistasse no exército dele tivesse a coragem de, com uma espada, arrancar o dedo polegar da mão direita. Se o judeu fizesse isso, poderia entrar no exército de Bar Kokhba. Os sábios não gostaram da ideia. Os sábios falaram para ele trocar o critério, porque o povo de Israel estava ficando cada vez mais composto em suas fileiras de homens aleijados da mão direita sem o dedo polegar. Então, na verdade, eles mudaram, o Bar Kokhba mudou o critério, e o critério passou a ser que o candidato a ser alistado no seu exército montasse um cavalo e, galopando, correndo com o cavalo, pudesse arrancar uma árvore do chão que não fosse nem grande e nem pequena, uma árvore média, somente com o braço direito arrancando uma pequena árvore. Então, imagine a força descomunal desses judeus que participaram do exército de Bar Kokhba. Os romanos perceberam que Bar Kokhba era uma pessoa especial, imbatível. Ele tinha um tio que morava em Betar, chamado Rabi Elazar Ben Arach, era um sadik, e um homem justo, maior ainda que Bar Kokhba. Quer dizer, não pode, se Bar Kokhba se revelasse como Mashiach, então seria o Bar Kokhba o líder da geração. E esse tzadik estava mantendo a cidade de Betar imbatível. E aí fizeram uma intriga, alguém foi lá encenar, né? Criou uma cena de estar falando algo no ouvido desse tzadik que estava rezando, e foram delatar por Bar Kokhba. E naquela hora Bar Kokhba caiu de sua grandeza, ele estava muito tenso diante dos vários confrontos e batalhas com os romanos, e ele desconfiou que o seu próprio tio fosse um espião dos romanos, conforme a intriga criada. E ele se aproximou do seu tio, discutiu com ele, e com um chute o Bar Kokhba acabou matando o seu próprio tio, que era o tzadik, em mérito do qual Betar resistia heroicamente ao cerco romano. Depois que o tio faleceu, Betar foi conquistada e foi uma mortandade total. Betar foi destruída, como dissemos, aguentou 52 anos de sítio, de cerco. Ela foi destruída 49 anos depois de Jerusalém. E nessas 5 décadas, nos confrontos com romanos, provavelmente o número de judeus que tombaram, que pereceram, foi maior do que aqueles que pereceram no próprio Holocausto. O número de judeus em 5 décadas de confronto constante e contínuo com os romanos. E Bar Kokhba era um homem imbatível, até que havia um general nas proximidades, que era o principal general das legiões romanas, que estavam combatendo os rebeldes, os revoltosos judeus, e alguém trouxe a cabeça decapitada do Bar Kokhba. O general ficou desconfiadíssimo da pessoa que trouxe a cabeça arrancada do Bar Kokhba, e o general falou o seguinte: impossível, nenhum ser humano jamais poderia ter posto a mão no Bar Kokhba. O general ficou desconfiado e mandou imediatamente mensageiros procurarem o corpo do Bar Kokhba, já separado da cabeça. Encontraram numa casinha local de se fazer as necessidades. Bar Kokhba sentou na casinha e veio uma serpente por trás, o picou mortalmente. E quando foi separada a cabeça dele, ele já estava morto. Ou seja, nenhum ser humano pôs a mão em Bar Kokhba, que foi um decreto divino, já que ele decaiu da sua grandeza quando acabou ferindo mortalmente o seu próprio tio. Então ele já não mereceria mais liderar o povo de Israel, e a cidade
de Betar tombou diante dos romanos. Esse é o quarto evento. Isso ocorreu que dia? A invasão e a cidade sendo tombada e invadida totalmente pelos romanos no dia de Tisha B'Av, 9 de Av. Finalmente, a cidade de Jerusalém, após a sua total destruição, os romanos passaram arados na cidade inteira, fazendo com que nada mais pudesse ser construída naquela época, e essa iniciativa de passarem arados na cidade, inutilizando-a totalmente, ocorreu também na data do Tisha B'Av. Outras hecatombes do povo de Israel ocorreram também na época de Tisha B'Av. Por exemplo, em 1290, quando o rei Eduardo I resolveu expulsar os judeus da Grã-Bretanha, de todo o Reino Unido, da Inglaterra, etc. Isso ocorreu no dia de Tisha B'Av. Lembrando que a expulsão da Inglaterra foi a primeira de várias expulsões dos judeus de países europeus. Foi seguida pela expulsão da França, da Alemanha, da Espanha e de Portugal. Todas as expulsões se seguiram à primeira grande expulsão, que foi da Inglaterra no dia de Tisha B'Av. A última, a mais famosa dessas expulsões da Europa, foi empreendida pelos reis católicos Isabel de Castela e de Fernão de Aragão, os reis católicos que expulsaram 300.000 judeus da Espanha, e o prazo do decreto era que eles deixassem as terras da Espanha em 3 meses, e isso ocorreu, o término do decreto foi no dia de Tisha B'Av, 9 de Av. A Segunda Guerra Mundial, que resultou em 50 milhões de mortos, a maioria dos quais no campo de batalha, etc., e que resultou com o genocídio, com requintes e crueldade da morte de 6 milhões de civis, não de militares, de civis, homens, mulheres e crianças do povo de Israel. 1/3 do povo de Israel foi trucidado pelos nazistas. A Segunda Guerra Mundial foi a revanche que os alemães resolveram efetivar pela derrota ocasionada na Primeira Guerra Mundial. E a Primeira Guerra Mundial, em 1914, se iniciou com o assassinato de um monarca, Francisco Ferdinando, e esse assassinato que deu origem à eclosão da Primeira Guerra Mundial foi no dia de Tisha B'Av. Os piores decretos em todas as épocas, nas cruzadas, na Inquisição, no Holocausto, em todas as expulsões, os dias mais difíceis, mais fatídicos, eram realmente coincidentes com a data do Tisha B'Av. Mas, afinal das contas, que data é essa? Uma brincadeira de mau gosto do celestial? De forma nenhuma. Na verdade, é uma forma de expiação pelas falhas e pelo trabalho maior do povo de Israel. Lembrando aquilo que já explicamos anteriormente. Avraham Avinu, isso está nos entrelinhas, não está claro no texto bíblico, mas está no Midrash, está no Talmud, que Hashem revelou a Avraham Avinu, ao patriarca Abraão, que ele tinha a intenção de novamente destruir o mundo. Por quê? Porque na época de Abraham, a idolatria era terrível, estava totalmente disseminada no mundo, mas não como hoje em dia, que são mais manifestações culturais, religiosas. A idolatria na antiguidade decidia guerras, decidia a escolha entre a vida e a morte. Por exemplo, uma prática comum que existia na antiguidade, que hoje em dia não existe mais, pais sacrificando os próprios filhos como oferendas e que eram jogados e queimados dentro de fornalhas e estátuas gigantescas. Era uma perversão, uma perversidade coletiva e disseminada na época de Abraão. Então, Hashem chegou para Abraão e falou, olha,
e eu vou destruir novamente o mundo. Só que Abraão, segundo o Midrash, segundo o Talmud, ele agiu diferentemente de Noah. Ele falou, Hashem, de jeito nenhum, eu não vou deixar o Senhor destruir o mundo. O que eu posso fazer para interceder favoravelmente ao povo de Israel, ao mundo inteiro, a toda a humanidade? Aí Hashem revelou, a história sai do Midrash, sai da Torá oral e volta a entrar na Torá escrita. Então, Hashem revela para Abraão duas possibilidades, conforme o Talmud, que Abraão teria que ter escolhido entre o inferno ou o exílio. E Abraão escolheu o exílio. Vocês poderiam argumentar que Abraão teve a melhor opção. De forma nenhuma. Não foi a melhor opção. Segundo o Talmud, o exílio é pior ainda do que o inferno. Então, no que consta o exílio? Somente na diáspora? Somente na dispersão? Somente no processo de escravização do povo de Israel, conforme ocorreu a escravização, escravidão, escravatura no Egito? Não, não foi só isso. Na verdade, Hashem, como parte... E por que isso? Porque o povo de Israel teria que passar por uma série de adversidades durante todo esse tempo, culminando com a nossa época atual, que é a revelação, que ocorrerá a pronta revelação do Mashiach. E tudo isso para quê? Para que o povo de Israel pudesse saldar as dívidas da humanidade para com a conexão com Deus. Então, Hashem instalou nos povos do mundo um chip. Um chip. Esse chip chama-se antissemitismo. Um ódio injustificado pelo povo de Israel. Na verdade, os sábios trazem os motivos por que os templos foram destruídos, por que o povo de Israel foi disperso. Há motivos lógicos, são apresentados. O primeiro templo foi destruído pelas falhas do povo de Israel de idolatria, atos imorais proibidos e também homicídios. Isso no primeiro templo. No segundo templo, o pessoal era mais religioso. Foi por conta do ódio gratuito e injustificado. Somente esse aspecto, mas que era muito mais grave, que resultou no exílio de 2000 anos. Mas a ideia de exílio começou com Avraham Avinu. Avraham Avinu assumiu perante Deus para que ele não destruísse o mundo, que o povo de Israel teria que passar por uma dinâmica que envolveria o espírito de autossacrifício frente os grandes desafios, os grandes percalços, as grandes adversidades e o grande sofrimento imposto por milhares de anos de exílio e de povos inteiros no seu encalço, tentando trucidá-lo, tentando destruí-lo. Muito bem. Então, há uma dinâmica espiritual mais profunda, mais mística, procurando embasar todo esse sofrimento que, na verdade, vem engrandecer não só o povo de Israel, mas o ser humano como todo, já que Mashiach haverá de se revelar prontamente. Então, nós vamos entender o porquê de tudo, o porquê exatamente de tudo. É contada uma história de que na época do Rabi Akiva, diante dos romanos, foram martirizados 10 grandes tzadikim, entre eles o próprio Rabi Akiva, foram martirizados, mortos com requintes e crueldade, 10 grandes tzadikim pelos romanos. E um deles chamava Rabi Ishmael Cohen Gadol. Rabi Ishmael, o sumo sacerdote, ele era Cohen Gadol do Beit HaMikdash, ele era um super tzadik. Ele tinha uma face angelical, uma face muito bonita, uma face extremamente bonita. Ele era um homem muito belo. E aí a filha do imperador queria ele para si. O imperador falou, ele já está decretada a morte. Nós vamos dar sequência dessa história, eu vou repetir essa história, porque a qualquer momento vai cair, vai acabar o tempo aqui da nossa sala. Então, eu sugiro que todos aqui presentes cliquem novamente no link, pressionem o link para voltarem à sala e darmos a sequência. Nós vamos repetir essa história a qualquer momento. Então, por gentileza, pessoal,
Vamos voltar para a mesma sala daqui a pouquinho, tá bom? Até mais.